Desses exercícios que eu tô com mais dúvida mesmo, Tá bom. porque são dois tipos de conta também. E aí outra conta que ele fez com a gente não tinha exercícios, né? O outro que era I igual a N vezes Z dividido pelo tempo. Aí o único exercício que tinha, ele mandou a gente não fazer, porque era um exercício que ele falou que era muito difícil. Ele não deixou a gente fazer. Tá bom. I igual a N vezes Z dividido por T, tá bom já, você já sabe a equação da corrente elétrica. Beleza, então vamos lá, vamos resolver esse negócio aí, cara. Vamos ver se a gente consegue. Digamos que nós quiséssemos obter a resistência R da lâmpada utilizada em nossos experimentos anteriores. Beleza. Então aqui deve ser essa lâmpada. Para isso, seria preciso medir a DDP, ou a diferença de potencial, aplicada nos seus terminais e a intensidade I da corrente que atravessa o filamento da lâmpada. São as grandezas físicas que a gente utiliza nesse assunto, né? Não é mesmo? Então Considere que agora para deu o uma travada. Ô, velho, eu acho que o problema tá aí, cara. Mas eu vou fazer um negócio aqui que pode ser que Alô? caia, daí talvez melhore a conexão. Só um segundo, pode ser que caia. Beleza. Eu fiz um negócio, talvez melhore a conexão agora, beleza? Se o problema for aqui. Você tá por aí, velho? Alô, tá me ouvindo? Alô, agora eu tô. Agora sim, agora sim. Que legal, cara. Então vamos tentar resolver esse problema aqui. Tu lembra da equação desse negócio aí? Acho que eu lembro, era para calcular o resistor, né? O problema pede a resistência, exatamente. E tem uma equação que envolve resistência, R, que envolve o U, e que envolve a corrente também, que é o I. Isso. Tu lembra qual é? A gente chama de URI. Hum, U igual a RI, tá bom? Essa é a equação. Beleza? tá. Beleza. Então tá bom. Só que o problema está pedindo a resistência. Então, é muito recomendável que você deixe a resistência sozinha. R igual a alguma coisa, beleza? Então, por exemplo, Beleza. o I está multiplicando. Quando uma coisa está multiplicando de um lado, ela vai para o outro lado dividir. Então, é a mesma coisa que ter U dividido por I igual a R. Ou contrário, né? A ordem que tu escreve as coisas não importa. Tá. R igual a U dividido por I, beleza? Beleza. Beleza. Então, com isso a gente vai encontrar a tal da resistência da lâmpada. Resistência é uma coisa que a gente escuta o tempo todo, né? Quando a gente está falando de energia, por exemplo, a resistência do chuveiro. É uma resistência mesmo, é um R. Você vai calcular o R do chuveiro lá, se tu quiser. Isso tem tudo a ver com a água ficar quente, porque tem uma corrente passando ali naquela resistência, o que faz ela aquecer. Porque é como se fosse, sei lá, imagina, tem um trem passando em cima de um trilho, o trilho não fica quente, tem um trem de elétrons passando ali na tua resistência, ela vai ficando quente. Sacou? E é isso. Tem. Aquece a água, por isso que a gente toma banho quente, beleza? Agora Beleza. você encontra esse valor de R aqui, então a única coisa que você precisa descobrir é quem é o U e quem é o I. Claro que isso está no enunciado, né? É isso. Dessa vez estava. Isso aí. 1,5 e 0,2. Daí você pode pensar assim, poxa, que droga trabalhar com vírgula. Não precisa trabalhar com vírgula. Corta a vírgula.
né? É, Passou as duas. isso o professor nosso de matemática ensinou a gente a fazer isso. É, Tudo faz. que, E faz tudo que a tempo, gente viu? tiver vírgula. Tudo que tiver vírgula a gente tira e faz normal. É. Tem que só tomar um cuidado de você ter a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Tendo igual, pode cortar. Ok? Beleza. Pronto, então a gente encontrou a resistência, a metade de 15, que é 7,5. Beleza? Então pronto, a resistência é 7,5, encontrado. Era isso que o programa pedia. Então a resistência da lâmpada, 7,5 ohms. Isso aqui é a letra grega ohm. É, Ok? Isso, é o ômega, na verdade a gente chama de ohm. Muito bem, então é isso, tá feito aí. o ômega ele representa o valor do resistor, né? A unidade de resistência, por exemplo, quando você Isso. vai medir tempo, você fala horas ou fala segundos, né? São as unidades que você mede É. tempo. E a resistência também tem uma unidade, que é o ohm. Hum. É isso. Então tá. Agora ele fez uma coisa um pouco diferente aqui. Ele colocou duas baterias, cada uma com 1,5 volts. Então, nesse caso, você soma essa diferença de potencial das duas pilhas. Aí o DDP seria 3,0, certo? Perfeito. É, Então eu, vamos. isso É eu tudo. sabia. Que bom. Vamos ver o que o problema está pedindo agora. Ou seja, sua resistência seja igual. A resistência da lâmpada não muda porque mudou a diferença de potencial. A resistência é uma característica das coisas. Por exemplo, a resistência do teu chuveiro, ela é sempre a mesma, independente de tu colocar lá no verão ou no inverno o chuveiro, né? Tem tudo aqueles Hum. negócios que muda lá a temperatura. A resistência é a mesma. É mesmo. É, Tá bom? Tá, o exemplo que eu dei foi meio ruim. Por exemplo, você já fez a experiência de ligar um chuveiro num. Não sei em qual lugar do Brasil você mora, né? Mas quem mora em São Paulo ou no Rio, às vezes tem tomadas que são de 220 volts e tem tomadas que são de 110 volts. hum. Daí o que que acontece? Se você tem um chuveiro que é de ou melhor, um ventilador, por exemplo, que é de 220 volts, que ele funciona em 220 volts, ele tem uma resistência, então, que foi construída para funcionar bem em 220 volts. Se por acaso você colocar esse ventilador, esse mesmo ventilador, numa tomada de 110 volts, você está dando metade da diferença de potencial para ele, metade da, entre aspas, energia para ele. Mas como a resistência dele não muda, continua a mesma, então ele vai funcionar diferente. Ele começa a rodar bem devagarinho, ok? Porque tá usando metade do que ele pode fazer. Exatamente, a resistência não mudou e está mandando metade da energia, então significa que ele vai fazer ali metade do trabalho do que ele poderia fazer, perfeito. Hum. A ideia é essa. Beleza? Beleza. Então, muito bem. Então, por isso que ele está falando aqui, a lâmpada não muda a sua resistência. Então, a resistência da lâmpada a gente já sabe qual é. É o 7,5 que a gente calculou antes. É o 7,5. Isso. E o U é igual a 3, não é? O igual a 3 ele está pedindo justamente quem falta, que é o I, Ui. não é mesmo? Então, de novo, a gente começa daquela equação, URI. Só que agora, como eu estou procurando o I, eu vou O deixar o R que I passa. sozinho. O É R que o vai R pro que outro passa. lado. Perfeito, nota 10. Show. Aí tu vai ficar com U dividido por R é igual a I. Então, beleza. Então, vamos colocar o U aí. O U você já me calculou, é o 3 volts, que é 1,5 mais 1,5. Isso. E a resistência é o 7,5. 7,5. Beleza. Essa aqui eu vou pedir para você fazer aí, cara. 3 dividido por 7,5. Não é o contrário. É 3 dividido por 7,5 mesmo. Beleza. Peraí. Não sei se tá certo, mas
A conta que eu consegui fazer deu 0,4? É isso? 0,4, muito bom. Só cuidado com a unidade, né? 0,4 ampere. Ampere, né? Porque o I é igual a ampere, o U vai ser o volt, a gente vai utilizar como volt, e o resistor é o ohm, né? É isso aí. Muito bem, ampere, volt, ohm. Isso aí. Falta 10. Então, a corrente é um pouco diferente, né? Perceba que aqui a corrente era 0,2, olha só. Você dobrou a diferença de potencial, que era 1,5, né? Agora é Agora, 3, aí nós em cima falamos. era 1,5, embaixo agora virou 3. Daí dobrou a corrente também, né? Isso. Pode crer, velho. Pode crer, pode crer. Show, então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem um gráficozinho. E o seu gráfico não tá mal, não. Não tá mal, não. É, que esse aí eu tentei fazer, acho que deu pra ver aí. Não deu muito certo, mas eu tentei. Não, tá bom, porque se você fez essa linha aqui, não é mesmo? Essa linha, ela representa o quê, né? O que que acontece? Representa que o crescimento é homogêneo, né? Ou seja, você aumenta uma quantidade de diferença de potencial, você aumenta a mesma quantidade de corrente, né? Lembra? Tu dobrou a diferença de Né? potencial, dobrou a corrente, não é mesmo? Só que ficou meio zoado, assim, um pouco. Ficou um pouco zoado. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu te mostrar como é que é, né? Desculpa o bug aqui, me dá um bug mental aqui. Então, veja que esse gráfico, eu quero primeiro mostrar uma coisa para você. Esse gráfico é de diferença de potencial e de corrente, né? Então, aqui na parte de baixo, tu vai colocar, tu vai pensar na corrente, na parte da vertical aqui, tu vai pensar na diferença de potencial. Então, vamos pegar os dois valores que nós temos aqui no nosso problema. Por exemplo, no nosso primeiro caso, você tem aqui, vamos dizer assim, ó, vamos dizer aqui, ó, que o U, vamos colocar o I primeiro. Quem que é o I que passa? É o 0,2 ampere. E o U? O U é o 1,5, tá bom? Tá. Isso são os dados da nossa primeira situação. Então eu vou colocar eles do lado do gráfico aqui. E agora vamos para os dados da segunda situação. Quem que é o I? Quem que é o U? O I, eu calculei aqui, você calculou comigo, deu 0,4 amperes. E o U é o 3 volts. Certo. Maravilha. Então agora nós vamos colocar esses pontos no gráfico. Como? Vamos pensar no vermelho primeiro. Foi o que Ah, você fez. Você está vendo aqui a reta do 0,2. Perfeito. Significa que esse ponto vermelho vai ter que estar em algum lugar aqui desses pontilhados. Vai estar onde cruza com o 1,5 da vertical, porque a vertical é o U, é a diferença de potencial. Onde fica o 1,5 ali mesmo, onde você colocou, só que você colocou super torto. Então nós estamos querendo, vou ter que trocar de cor, senão vai ficar zoado, esse ponto aqui, beleza? Esse é o ponto do vermelho. Agora vamos fazer o mesmo com o azul. Então 0,4, mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Eu não sei o quanto você estudou fazer gráficos em matemática, é a mesma coisa que na matemática. é porque esse aí é aquele tal resistor ômico, né? Sim, quando o resistor é ômico, daí você tem a convicção de que vai sair um gráfico reto, ok? Ok. Então tá aí o gráfico reto prometido. Então deixa eu fazer aqui. Aí tem outra coisa. Esses resistores ômicos sempre passam pelo zero aqui. Não precisaria ser isso para todas as funções matemáticas, não é? Mas no caso dos resistores ômicos é. Então essa aqui seria a forma certa de você resolver o problema, beleza? Você é obrigado a pegar. Bem, obrigado é uma palavra meio forte. Um desses aqui já era suficiente. Mas eu peguei dois para ficar mais bonitinho, né, para te explicar melhor aqui como funciona. Beleza. E do jeito que você fez, o professor vai dar errado, tá? Tudo bem, é uma reta, mas
a sua reta deveria passar pelo ponto que você marcou, né? Você tinha marcado esse aqui, certo? Certo. Você faz uma reta que não passa por ele. A tua reta tá É, aqui. Faz sentido, né? Apesar de estar feio e todo torto, não faça torto na prova, o professor vai ficar muito cabreiro. Use uma régua, não custa nada, né? Mas assim, poderia o professor dar meio certo, pelo menos, apesar da feiura. Se a tua reta passasse pelo ponto, mas como ela não passou, tá errado, tá? E assim, dica também, não coloca essas retas fechadas aqui para representar onde tu vai achar o ponto. Coloca pontilhados, que nem eu fiz. Isso ajuda bastante, tá bom? beleza. O professor entendeu o que, que é reta, o que, que faz parte da análise do problema, o que, que é só uma ajuda visual ali para você colocar o ponto. Muito bem. Esse aqui é o primeiro problema. Tá resolvido. Vamos pro próximo, mano. Vamos pegar o próximo aqui. Deixa eu pegar aqui só um segundo. Beleza. Cadê? Ah, temos a D aqui. Bem, ele faz umas perguntas aqui na D. No gráfico acima, o gráfico que eu fiz, trace uma reta que passe pelos dois pontos desenhados. Com base no diagrama construído, o que você pode concluir sobre a tensão nos polos do resistor? Ela aumenta ou ela diminui com a intensidade da corrente? A pergunta que ele está fazendo é o seguinte: se você aumenta a corrente, ou seja, se você aumenta os valores aqui na horizontal, do x, normalmente da matemática, né, a gente coloca na horizontal. Se você está aumentando os valores da corrente, os valores da diferença de potencial estão aumentando ou estão diminuindo, de acordo com esse gráfico crescente? Vai diminuir? Velho, daí você foi longe, hein, mano. Como é que diminui se eu falei para ti que quando você dobrou a corrente, também dobrou-se a diferença de potencial? Ele aumenta, cara. Veja, o gráfico é crescente. Tá aumentando, né? Se aumenta a corrente, aumenta-se a diferença de potencial, certo? Né? Certo. Ó, nós calculamos aqui quando a corrente é 0,2, deu 1,5. Quando a corrente é 0,4, deu 3. Ou seja, está aumentando, né? Ah, Né? Aumentou a corrente, dobrou os aumentou. dois. Os dois dobraram. Exatamente. Exatamente. Beleza? Beleza. Então, cuidado aí, velho. Cuidado. Só isso mesmo, que era só essa resposta. Por que tu achou que diminuía? Porque quando ele tá indo mais pro lado, eu pensei que ele cada vez subia menos, ia subindo menos. A reta, eu pensava. Não tava pensando no valor em si. Entendi. Entendi. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima. Essa reta passa pela origem dos sistemas coordenados. Explica o significado físico desse ponto. Ó, grava que eu vou falar. Bem, não precisa gravar. Né? Eu vou escrever as coisas aqui para ficar bonitinho para você estudar depois, tá bom? Eu vou escrever aqui a informação anterior que eu havia te dito. O que eu falei é o seguinte: quando aumentamos a corrente, aumentamos também a DDP. Percebe-se isso pelos valores dos pontos. Pronto. Agora, aí, ele está falando assim, ó. No gráfico, a gente percebe que o gráfico passa pelo zero. Por que isso acontece? Acontece pelo óbvio. Nós estamos falando de uma coisa da realidade aqui, né? Os aparelhos eletrônicos, por exemplo. Se você tem um controle remoto e não tem pilha, ele não vai funcionar, né? Se você tem uma TV e não coloca na tomada, ela não vai ligar. É necessário que exista uma diferença de potencial para o aparelho ligar. E o que seria ligar, fisicamente falando? Seria passar uma corrente elétrica pelo aparelho.
Só isso, ok? Então essa é a resposta. Passa pela origem, pois é necessário que haja que haja diferença de potencial para existir corrente. É como num aparelho eletrônico. Se ele não está com pilhas ou na tomada, ele não liga, ou seja, não passa corrente por ele e ele não funciona. É isso. Sacou? Mais explicado que isso é impossível. Não tem conta aqui, é só teoria, beleza? Beleza. Beleza, meu velho. Eu acho que era isso das coisas que o senhor me enviou, não é mesmo? Então eu vou Isso. pegar algumas coisitas do meu livro. Só que o meu livro é do 3º ano do ensino médio. Então vai ser muito louco aqui, cara. Quero ver se tu consegue fazer as contas dos caras de 18 anos. Jesus. Acho que tu vai conseguir. Porque eu não tenho aqui a postos um livro desse assunto aí, né? Então eu vou ter que apelar. Mas é de boa. Tu falou que aquela equação lá do I igual a N vezes Z sobre T não vai cair na prova, né? Não, acho que vai sim também. Pode cair. É porque, como eu falei, não tem exercícios no meu livro. Mas Mas pode ser que caia, sacou? é as duas, né? Uhum. Tá bom. Ó, tá aqui a tal da equação, ó. Já vamos ver ela. Tem a ver com corrente elétrica, né? Porque a gente fica falando desses conceitos, diferença de potencial, resistência, corrente elétrica, e a gente não entende o que é de verdade, daí fica impossível aprender a matéria. Né? Você tem que pensar a corrente elétrica como se fosse uma corrente de água mesmo, num rio. Né? Às vezes você entra no rio e a água não fica passando o tempo todo. A gente chama isso de corrente. A água no rio não está parada. Não sei se tu já foi no rio, mas acho que tu sabe como é. Isso a gente chama de corrente, é um fluxo contínuo. Isso acontece dentro dos aparelhos eletrônicos quando há uma diferença de potencial agindo neles. Por exemplo, isso aqui é um fio. É E um fio como todo. condutor, né? É um fio condutor, perfeito. E como qualquer coisa na natureza, ele é feito de átomos. Né? E nos átomos tem elétrons. Você tem elétrons no seu corpo também. O fio também tem. E a princípio os elétrons estão ali de boa, se mexendo cada um para um lado, devagarinho, tranquilinho. Não está acontecendo nada demais. Só que quando você coloca uma diferença de potencial, você dá uma ordem para eles. Se mova para esse determinado lado com essa determinada velocidade. É isso que a diferença de potencial faz. Daí você pode pensar assim, professor, mas isso aí é muita história da carochinha. É errado, isso acontece o tempo todo. Por exemplo, quando você pega o seu celular e deixa ele cair. Né? Por que que cai? Por quê? Porque uma informação veio para ele. Você deve sair de onde você está e ir até o chão. E quem manda essa velocidade para ele é a gravidade. Né? Então o seu celular vai cair. Ou seja, ele vai sair de onde ele tinha uma energia positiva, que é o alto, né? A gente fala que é energia. Né? Você já deve ter escutado essa frase muito bizarra, que o pessoal fala por aí, que tudo na natureza tende a ficar na situação de menor energia, na situação mais tranquila. Então Certo. aqui ele tinha uma energia alta. Então por isso que ele cai até chegar no chão de energia zero. O chão é energia zero. Então a natureza dá essa ordem para o seu celular ou para qualquer objeto, né? Tem que ir até o chão. O mesmo acontece quando você coloca uma diferença de potencial. Aqui não é o polo positivo e aqui o polo negativo. Da mesma forma que o alto aqui é o positivo e o chão você poderia dizer que é o polo negativo, entendeu? É a mesma coisa. As Certo. partículas vão de um polo para outro. Essa é a ordem que elas recebem de quem? Da diferença de potencial. Aqui era da gravidade, aqui é da DDP. Certo. Então é isso que a diferença de potencial faz. Só isso, ela dá ordem para as partículas se mexerem. A intensidade com que ela se mexe a gente chama de corrente elétrica. Que nem no rio. Tem rio que é mais perigoso, tem rio que é mais devagarinho a corrente. Por aí vai. Ok? Beleza. Tipo você mesmo, você tem elétrons no seu corpo. Se você colocar a sua mão
sei lá, uma coisa que não mata. Uma antena de televisão velha. Se você colocar sua mão, você não vai morrer numa antena, porque a corrente é muito baixa, mas se você colocar a mão num fio desencapado no poste da sua rua, com certeza você vai morrer, tá ligado? Por quê? São intensidades diferentes. Um, a ordem para as partículas se mexerem era se mexam mais tranquilamente. E no outro, não, se mexam com muita intensidade. Beleza? Beleza. E essa intensidade é o que a gente chama de corrente elétrica. E aqui está, então, a fórmula original da corrente elétrica. A tua NE por T. Né? O delta Q aqui é o NE. E ele, em vez de. Né, cada livro escreve de um jeito. Ele, em vez de escrever como está escrito. Já vi viu um isso, monte né? de vídeo no YouTube também que os caras escrevem de forma totalmente diferente. Mas significa sempre a mesma coisa, tá? Corrente elétrica. Tá. Vamos entender o significado aqui. Você já entendeu que a diferença de potencial, essa energia, essa que vem uma forma de regra para os elétrons se mexerem. A corrente é a intensidade com essa intensidade aqui, com que eles se mexem. E a resistência é a dificuldade que eles têm para se mexer. Né? Você falou fio condutor, tem fio que não é condutor, né? Ele tem uma Tem fio resistência muito maior. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo tosco, mas sei lá. Adoro exemplo. Por exemplo, o metal. O metal é condutor, é um material condutor. O metal é metal. E por exemplo, o plástico não é. Ele é outro tipo, ele não é um condutor. Um exemplo. Sim, perfeito. Exatamente. Um plástico não é condutor, então ele tem uma resistência muito alta. Isso mesmo. Perfeito. Você entendeu a lógica. Agora vamos entender a matemática dessa lógica. Essa fórmula aqui está nos dizendo, né? Delta Q. Em outras palavras, Q, carga elétrica. Carga elétrica dividido por tempo. Ok? Isso. Veja esse desenho e daí você vai entender o que está rolando. Essa carga elétrica por tempo, olha, carga por tempo, é a carga que passa numa área do fio. É a seção Okay? transversal, né? Perfeito, a gente chama essa área de seção transversal. Muito bem. Quando você pega um fio desses que, sei lá, você já viu a construção de uma casa, tem uns fios que são mais grossos. Eles têm uma seção transversal maior. Se você pegar um fio do seu controle de videogame, por exemplo, o fiozinho é bem fino. Então tem uma seção transversal menor. Dependendo, vai passar mais corrente, menos corrente. Ok? A gente então pega um fio maior para que passe mais corrente. Beleza? O fio da sua casa ali tem uma grossura muito maior que o fio do controle do videogame, por exemplo. Entendeu? Então a ideia é essa. Agora, vamos continuando com isso. Então, beleza, as cargas estão passando. Ocorre que carga elétrica, diferente de massa, por exemplo, é uma quantidade discreta. O que quer dizer isso? Significa que não existe praticamente zero ali de carga elétrica. Não existe isso. Existe um elétronzinho. O elétron é a menor quantidade de carga elétrica possível. É diferente de massa porque você sempre pode pensar uma coisa que tem uma massa infinitesimalmente pequena. Você pode pensar uma massa bem pequena agora na sua cabeça, mas se você quiser, você pode dividir essa coisa bem pequena por 2 ou por 1.000.000. Vai sempre ser possível você ter uma massa menor, cada vez menor. Carga elétrica, não. Nunca foi observado uma carga elétrica menor que a carga do elétron. Por isso, sempre que você tem uma carga elétrica no seu problema, que normalmente a gente mede em coulombs, tem 10 coulombs, 50 coulombs, na prática, é uma quantidade específica de carga elétrica. Mas qual é a quantidade? São milhões, bilhões de elétrons ali, entendeu? São bilhões de elétrons formando aquela carga elétrica. E esse N vai indicar quantos são esses elétrons. Se são bilhões, são trilhões de elétrons, sacou? É o N que te diz isso. O N é a quantidade de elétrons que estão formando aquela carga. Agora imagine então esses bilhões de elétrons passando nessa seção reta. Imagina aí. Eles podem passar de uma forma mais rápida ou mais devagar. Isso vai depender da quantidade de tempo que eles demoram para passar, certo? Certo. Eles podem passar ali em microsegundo, ou eles podem passar em 10 segundos. São quantidades de tempo diferentes.
Quanto maior o tempo que ele demora para passar, menor a corrente. É que nem você olhar para o rio, olha para o rio. Pensa, imagina agora na sua cabeça um rio. Imagina a água passando bem devagar ali, tranquilamente. Agora imagina um rio muito perigoso. A água passa bem rápido, ou seja, passa mais água em menos tempo, sacou? Entendi. Então é isso. Quanto menor o tempo, ou seja, quanto menos tempo precisa para passar, mais rápido está acontecendo a coisa. Né? O carro que ganha a corrida porque ele termina a volta em menos tempo. Então ele tem uma velocidade maior. Aqui a velocidade é a corrente. Beleza? Entendi. Beleza. Essa é a ideia. Então tá bom. Então tá aí a explicação dessa fórmula que você achou difícil, mas não é tão difícil. Ela tinha achado difícil mesmo. Agora você entendeu que o delta, o Q ou o NE aqui é a quantidade de carga elétrica e o tempo é o tempo que ele passa ali no Então, eu queria fazer programa. essa pergunta. O N, ele é a quantidade de carga elétrica Não, e o o N é a E, quantidade de elétrons. isso. Muito bem, eu não falei, você está certo, eu esqueci de falar. O E, ele é eu acho que é o seu valor, ele é 1,6 vezes 10 Na menos elevado a 19. menos 19. Isso, Mais. Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. O que isso significa, né? Você está pensando. Isso é a carga elétrica de um elétronzinho. Se tu pegasse um eletroninho sozinho e medisse ali a carga elétrica dele, daria esse número que você falou. Ok? Então você é cheio desses no seu corpo. Trilhões deles. Daí você pode estar pensando assim, mas por que eu não solto choques, né? Que nem o Pikachu, por exemplo. Porque você não tem esses poderes elétricos, né? Por quê? Porque da mesma forma que você tem trilhões de elétrons, você tem trilhões de prótons também no seu corpo. E os prótons têm carga, o sinal contrário. Os elétrons são negativos e os prótons são positivos. Então vamos dizer assim, o positivo com o negativo se anula, Eles se ok? repelem, né? Repelem que fala? Não Não, sei. eles se atraem. Só que vamos pensar assim, digamos que você tenha É, 10 reais, você falei tenha, errado. digamos que você tenha menos 10 reais na sua conta do banco. E o teu pai, para te ajudar, te dá 10 reais. Você não vai ficar no zero? Sim. Você não está nem no positivo nem no negativo, você está no zero, você está neutro, vamos dizer assim. Hum, Carga elétrica do seu corpo, mesma coisa. Você tem trilhões de elétrons, mas você também tem trilhões de prótons. Então você fica neutro. Você não dá choque em ninguém, sacou? certo. Mas, né, existem alguns efeitos muito loucos, né? Não sei onde você mora, mas em lugares secos, como por exemplo Brasília, se você fica muito tempo isolado, assim, encosta em alguém, você dá choque na pessoa. Certo. Porque as cargas, elas, tudo bem, você continua tendo a mesma quantidade de elétrons e de prótons, só que elas se acumularam numa parte do seu corpo, por exemplo, no seu cabelo, no seu dedo. Aí quando você encosta na pessoa, você dá um choquinho. Mas isso são detalhes engraçados aqui que não interessam para resolver na prova. O que interessa na prova é você saber esses elementos aqui. Quantidade de elétrons, carga de um elétron, que é aquela que você falou, um valor decorado, e o tempo que demora para passar. Beleza? Beleza. Belezas. Então agora vamos fazer uma conta. Vamos lá, vamos fazer umas continhas. Eu vou ler esse exercício com você aqui e depois eu vou pedir para que você faça um parecido, beleza? Beleza. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica constante e contínua. Tá bom. Pensa um rio lá, passando a mesma quantidade de água sempre. Não acelera nem desacelera, sempre a mesma quantidade, né, por tempo. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulombs atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. Ou seja, lembra daquela figura lá? Deixa eu voltar aqui, ó, a figura. Ó, nessa seção transversal que você falou, passa 4 coulombs, ou seja, passa uma cacetada de elétrons, muitos, ok? Em um determinado tempo, que o enunciado nos disse que é 4 segundos, ok? Passa esses 32 Beleza. coulombs, que é o Q, esse aqui é o tal do delta Q que eu estava falando lá, aquele triângulo se chama delta, uma letra grega também. Não quiser usar ele, não tem problema. Delta Q, e esse aqui é o delta T, é o tempo. Tá bom?
Beleza. Aqui está o E, que você tinha me dito, né? Isso. E ele está pedindo agora a intensidade da corrente elétrica. Vamos ver como é que ele faz essa conta. Ó, delta Q é isso. Delta T é isso aqui. A corrente elétrica, então, vai ser a divisão dessas coisas, como a gente viu lá em cima. Ah, mas cadê o NE? Ele só resumiu a coisa, velho. Ele só escreveu NE como carga de uma vez, delta Q, carga elétrica de uma vez. Porque foi a informação que a anunciada nos deu. Ele deu a carga elétrica de uma vez. Ele não falou assim, tem 1 trilhão de elétrons aqui, não falou isso. Ele falou já a quantidade de carga elétrica mesmo, 32 coulombs. Então ficou mais fácil para a gente, porque é só fazer a divisão e pronto. Tu sabe muito bem que 32 dividido por 4 dá 8, não é mesmo? Isso. Mas pera, por que ele não usou o E? Porque, ó, no meu livro fala assim, ó, ele não tá NE direto. Ele fala assim, ó, I igual a N vezes o E, dividido pelo tempo. Acabei de falar, porque o N vezes o Z é a carga elétrica, e ele já nos deu quem é a carga elétrica. 32. N vezes Z é a carga elétrica. Então aqui já coloquei carga Ah, elétrica de uma vez. Sacou? Tu não precisa usar o NE se ele não te pedir alguma coisa que envolva NE. Agora na B ele vai pedir, ó, o número de elétrons. Isso aqui é o N. O número de elétrons é o N, sacou? Agora como é que a gente vai encontrar o número de elétrons? Você já falou várias vezes, né? Que o Q é igual a NE. Então tá aqui, ó. Q é igual a NE. Carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga de um elétronzinho. Então ele passa o E dividindo, tá vendo? E agora ele fez a divisão aqui. 32, que é a carga elétrica desse problema, dividido pela carga de um elétron. Ok? Beleza. Muito bem. Então, por exemplo, mas essa conta não faz sentido. Claro que faz. Imagina que você tem 60 ovos e você sabe que cada caixa de ovo cabe 12. Isso não vai te dar a quantidade de caixas de ovos que você vai precisar para guardar os 60 ovos? Aqui é a mesma coisa. Você tem a quantidade aqui de elétrons, é como se fosse a quantidade de caixas de ovo, sacou? Então, fazendo a divisão, a gente encontra aqui o número de elétrons, beleza? Então, Beleza. significa que... O que significa essa resposta? Significa que 32 coulomb, 32 coulomb de carga elétrica, você tem 2 vezes 10 na 20 elétrons. Acontece que 10 na 20 é um número que eu não sei direito como falar. É tipo quadrilhão, quintilhão, uma coisa assim. Ok? Beleza. Então é uma quantidade muito grande de elétrons. Muito bem. Então esse não é um problema difícil, apesar de eu estar num livro aqui de terceiro ano. Tirando a parte aqui da notação científica, eu não sei como é que você está estudando isso lá em matemática, se o professor está ensinando bem como lidar com as potências, né? Porque potência é uma matéria do oitavo ano, né? Aquelas regrinhas de potência lá na matemática. Então, a única parte difícil mesmo desse problema foi esse. Ok? De resto, tudo muito fácil. Agora Beleza. eu vou pedir para você fazer um parecido. E você não precisa se preocupar em errar, tá bom? Eu quero só que você faça por conta própria, sem eu precisar explicar nada. Se errar, errou. Tá bom? Tá bom. Vamos ver o que você consegue fazer sozinho. Eu tô te enviando o que a gente acabou de fazer aqui. Então você pode usar como referência no seu problema. E agora você pode. Vamos ver aqui. Você pode fazer a 92 aqui, então. Não precisa se preocupar com esse final aqui, tá? Não precisa. Beleza? Tá. Então tá bom. Veja que o problema está pedindo a intensidade da corrente elétrica. Então, para você não ficar viajando, eu já vou te dar que ele quer o I. Então você já tem as fórmulas, tem tudo aí, beleza? Deu uma tentadinha, boa sorte. Tente mesmo, né? Eu não gosto de falar as coisas, porque daí né, vira vídeo do YouTube. Importante vocês tentarem. Eu volto porque eu preciso ir no banheiro e já volto, tá? Tenta Tá. fazer isso.
Daniela. E aí, meu velho, conseguiu fazer algo, meu velho? Tô tentando aqui. Muito bem, nós já sabemos a fórmula, né? É N vezes Z dividido por T, não é mesmo? Isso. Muito bem. O problema está pedindo I, e você sabe a fórmula do I. Então, estamos no caminho de resolver. Como é que você está em matemática? Você acha que você está bem? Matemática, eu tô. Isso aqui é só matemática, né? Agora é só jogar os valores. É que eu tô tentando fazer por exemplo, a partir daquele lá que é 1,0 vezes 10, e o 20 elevado, porque ele é o fio da carga elétrica que tá falando ali. Ele é o N, né, que ele tá falando, não é o E. Muito É um bem, outro. vamos identificar quem é aqui na parada. Quem que é o N? O N é 1,0 vezes 10 elevado a 20. Perfeito. E quem que é o E? O E é o mesmo valor, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Isso aí, vai ser sempre isso. E quem que é o tempo? O tempo, peraí, deixa eu ler ali, ó, 10 segundos. Exatamente. Então é só colocar esses valores ali na fórmula. No lugar do N eu vou colocar o que você me falou que é o N. Ó, eu vou só copiar, porque eu sou preguiçoso. O E, mesma coisa. E o tempo é 10. Então é só E fazer como essa. é esse o problema, como é que eu calculo as multiplicações de cima, né? Eu tô falando.
Bem, tem várias formas de você fazer isso, tá? Eu vou te falar a forma que eu acho mais simples para quem está no seu nível aí. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de fazer número com número normal com número normal, vamos dizer assim, e notação científica com notação científica. Era o que eu tava tentando fazer. Eu acho Perfeito? que a primeira eu fiz o 1,0 e 1,6. Agora, o 10 elevado a 20, 10 elevado a menos 19, eu não consegui, não. Tá bom. 1,0 vezes 1,6, então já estão juntos, a gente pode trocar a ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto. E agora a gente vai para as bases iguais. E provavelmente tu lembra da tua professora falando a seguinte frase: bases iguais somos expoentes. Na multiplicação, bases iguais somos expoentes. E na divisão diminui o expoente. Acho que eu lembro. Esse cara e esse, bem, é regra de potência, tá? Isso às vezes talvez tu não tenha visto, né? Mas é meio estranho. Não, Porque de acho que eu vi fato. sim, acho que eu já vi sim. Ah, é? Ah, então beleza. São regras de potência. Quando a gente tem bases iguais, opa, as bases têm que ser iguais, tem que ser o mesmo número embaixo, vamos dizer assim. Você Hum. pode somar os expoentes, né? Ó, é isso. E é isso que a gente vai fazer com os 10 aqui. Com todos esses 10. No de cima ali nós temos o 10, né? Então tem o 20 e tem o menos 19, então eu vou ter que somar, né? Então é mais menos 19. Daí tem aquela Mais velha com história. menos, mais Dá com menos. menos dá menos. Exatamente. Muito bem, perfeito. E agora tem que diminuir de baixo. Mas quem é o expoente do cara de baixo? Né? 10 elevado ao quê? Bem, é 10 elevado a 1. Certo. Porque quando não aparece o número, ele está elevado a 1. Por exemplo, a tua O idade. 1 não vai mudar também. Por exemplo, a tua idade deve ser uns 13 anos. Né? É, 13 é a mesma coisa que 13 elevado a 1, sacou? É a mesma é porque coisa. o 1 não muda, né? 1 não muda, perfeito. Ele a gente chama de elemento neutro da potenciação. E daí o que, que vai acontecer? Tem que diminuir de baixo, porque é uma divisão, ele está embaixo de divisão. Então é menos 1. Menos o cara de baixo. Muito bem. Então tá aqui. Reorganizamos as coisas. Beleza? Hum, Agora é só fazer a multiplicação. 1 vezes 1,6 é 1,6. Ah, mas 1,6. tem o zero ali, dane-se. Zero não muda nada. Tu tem Porque R$1. ele tá atrás, ele não tá na frente. Se tivesse na frente, mudaria. Não, a mesma coisa. 0,1 é a mesma coisa que 1,0. É 1. De toda forma é 1. Ah, Ok? é? Claro, se tu tem 0,1 reais, tu tem R$1. Se tu tem Ah, 1,0 não, mas eu tô reais. falando assim, vamos supor que tipo, fosse 0,1. Ah, sim, daí seria diferente. Isso mesmo. Isso aqui já seria 10 centavos, vamos dizer assim. Hum, Beleza. Já é um caso diferente dos que eu escrevi. E aqui, olha só que interessante, você vai ficar com 19 menos 19. Isso vai dar zero. Vai ficar 10 é, elevado a zero. porque mais com menos é menos. Aí 20 menos 19 é 1. Menos 1 é 0. Exatamente. Isso mesmo. E agora eu quero que você me responda, meu caro. 10 elevado a zero é quanto? 10 elevado a 0 é. Vou te dizer uma coisa e quero que você decore para o resto da sua vida. Todo número elevado a zero é 1. Ok? Todo número elevado a zero é 1. Belezas? Beleza. Belezas, então. Então significa que 10 elevado a zero é 1. Ou seja, vai ficar 1,6 vezes 1 de novo, vai dar 1,6. 1,6 amperes. Essa é a resposta. Então significa que nessa parada aí a corrente é 1,6. Belezinha, meu caro? Agora facilitou as coisas, porque o problema era aquele E lá, e ainda mais com outro valor que também era estranho, né? Vamos dizer assim. Agora já ficou melhor. Monstro sagrado. Assim tá bom. Assim tá bom demais. Gostei de ver, meu bom. Gostei de ver. Parece que você pegou bem a matéria. Agora é só tentar refazer tudo que a gente fez aí, né? E vai dar boa. Eu vou preparar uns exercíciozinhos aqui para ti, tu tenta fazer, e daí
Se tu quiser, quando tu sobrar o tempo, tu fizer, tu manda uma fotinho que eu avalio se tá certo ou não, beleza? Beleza. Show de bola, meu caro. Então, muito obrigado aí, espero que tenha gostado. Logo que o vídeo estiver pronto aqui, eu já preparo e já te mando, tá bom? Beleza. Então tá bom. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.